Olá pessoal, agora vamos fazer as questões para vocês, muito importante para a gente reforçar toda a teoria que nós falamos até agora, muito importante mesmo. Uma questão legal é essa aqui, analise o esquema abaixo. Então eu estou vendo aqui um esporo N, eu estou vendo o indivíduo N, eu estou vendo gametas, zigoto 2N e indivíduo 2N. Ora, ele pergunta, qual é o tipo de ciclo reprodutivo representado em quais grupos de seres vivos isso ocorre? Ora, se eu tenho indivíduos 2N e N, obviamente vai ser o quê? Não só esporos N, indivíduo N e indivíduo 2N, com zigoto e esporo, obviamente é o que mais complexo. Uma posição diferente que a gente viu no esquema da nossa aula, mas não tem problema, a ideia é essa. Tem indivíduo adulto N, indivíduo adulto 2N, ora, ele é haplodiplobiôntico. Isso é importante. Ou metagênico. Quer dizer, vai ocorrer nas algas, nas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma de forma geral. Tá bom? Essa é a resposta A. Então, é um ciclo haplodiplobiôntico, tá? Ou metagênica. Isso daí pode ser, você pode até esquecer, falando um não precisa falar o outro. E ocorre na maioria dos chamados do reino vegetal. A letra B. Na formação dos esporos, qual tipo de divisão celular ocorre? Ora, para formar esporo, o que acontece? Eu tenho que passar de 2N para N. Como é que eu consigo reduzir? A redução pelo tipo de divisão celular se chama meiose, que você até pode representar por um R com exclamação, quer dizer, reducional, que é importante. Meiose ou simples R com exclamação, reducional, tá bom? Na letra C, indivíduos 2N e N representam quais gerações respectivamente? Vamos lembrar, 2N é esporófita ou esporofítica assexuada. E a N é a geração gametofítica ou sexuada. Essa é a diferença. Então na resposta C, geração esporofítica ou assexuada é 2N e geração gametofítica ou sexuada é N. Na letra D, em quais grupos de plantas a geração 2N é contida a fase duradoura? Duradoura, 2N, nas mais evoluídas, nas chamadas vasculares, tá? Ou traqueófitas, que são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nessa questão agora, né, você vai ver um ciclo esquematizado um pouco mais complexo, né? No caso aqui é uma espécie uva lactuta, né? Uma alga verde muito mais complexa que forma gametas com 13 cromossomos. Ele pergunta, com base na ilustração, podemos afirmar o quê? Vamos ver aqui, com base na ilustração, em 1 está sendo mostrado o esporófito N, e em 4 o gametófito 2N. Em um N e o outro 2N, como é que eu sei disso? Elas são iguais, então isso daqui está errado. A meiose gamética indica pelo número 2, origina gametas N. Ora, 2 e 2 não é ainda o que? A parte onde está havendo o que? A divisão. Então também está errado. Em 3 e 5 encontramos respectivamente 26 e 13. 3 e 5, ao contrário, 13 e 26. Na letra D, o ciclo de vida dessa alga é do tipo haplodiplobionte. Perfeito. Lembra que algumas algas mais complexas são mais o quê? Mais complexas que tem um período esporófito e período gametófito. Tá? Lembra que o gametófito é o período o quê? Sexuado e o esporófito é o período assexuado. O gametófito é o período 2N e o esporófito é N. E a letra D, só para a gente ter certeza, o número 6 indica meiose e mitose, que vão originar células com 13 cromossomos. No caso aqui, lembra que ele veio de diploide para haploide. Então, para transformar em 13, é necessário a meiose, não a mitose. A mitose equacional, ela multiplica, enquanto a meiose ela é reducional, ela divide o número de cromossomos. Deu para entender essas questões? Deu para reforçar um pouquinho mais? Dá uma estudadinha. Se não conseguiu entender, ou faltou alguma coisa, ou está precisando de mais informação, não tenha dúvida. Escreve para mim. Mas antes disso, dê o seu like, compartilha e se inscreve no canal, que novas aulas vão aparecer e você com certeza vai precisar de muito para você ir bem nos seus exames no final do ano. Tá bom? Tchau!